Hoje a gente vai mergulhar numa das profecias mais poéticas e ao mesmo tempo sombrias da antiguidade. É sobre o colapso repentino, total, de uma nação inteira, Moabe, como está descrito lá no livro de Isaías. O que será que acontece quando uma civilização inteira desmorona assim, da noite para o dia? Vamos analisar a anatomia dessa catástrofe. Olha, a história aqui não começa com exércitos marchando, nem com um clima de tensão política, nada disso. Ela simplesmente explode. Começa com um choque absoluto, uma coisa que acontece no escuro, pegando todo mundo de surpresa. E aqui tá o gancho que nos joga direto no meio do caos. Numa noite, ponto. Não tem preparação, não tem aviso. A cidade principal, Ar, é simplesmente aniquilada, reduzida ao silêncio. E essa quietude repentina, sabe, é quase tão aterrorizante quanto a própria destruição. O ponto crucial aqui é entender que não foi um ataque isolado num lugar só. O texto já mostra logo em seguida que a outra grande cidade de Moabe, Kir, teve exatamente o mesmo destino na mesma noite. Dá para imaginar? Os dois maiores centros de uma nação inteira, paralisados ao mesmo tempo. A destruição foi completa, instantânea. A partir daqui, a narrativa muda de figura. Não é mais sobre a destruição física em si, mas sobre a onda de choque emocional que varre a terra. A dor se torna a nova realidade para todo mundo. E qual é a primeira reação? É um ato de luto que é público e também religioso. As pessoas sobem para os seus santuários, os lugares altos, para chorar. Não é um sofrimento guardado dentro de casa. É uma demonstração coletiva de desespero que toma conta dos lugares mais sagrados. E esse luto tem, digamos, um uniforme, um conjunto de rituais que todo mundo segue. Raspar a cabeça, cortar a barba, vestir aquelas roupas ásperas de saco eram sinais antigos de uma humilhação e de uma dor muito profunda. Das ruas até os telhados das casas, está todo mundo unido por esses símbolos visíveis de um sofrimento que é simplesmente avassalador. O texto descreve o som do sofrimento se movendo como se fosse uma onda mesmo pela nação. Começa em duas cidades e o eco se espalha tão longe que dá para ouvir em outra. E o mais chocante, até os protetores da nação, os soldados, são dominados por essa dor. A força militar deles não significa nada diante de uma angústia desse tamanho. E essa imagem aqui, ela ilustra de uma forma brilhante o som desse desespero. O texto compara o clamor de quem está fugindo ao de uma novilha de 3 anos. É um som alto, angustiado, primitivo, sabe? É o som de um povo aterrorizado, correndo para tentar salvar a própria vida, sem nem saber para onde ir. Bom, a partir daqui, a crise vai além do sofrimento das pessoas. A própria terra começa a refletir a desolação de seu povo. A gente entra numa completa falência ecológica. O colapso do meio ambiente começa pela fonte da vida, a água. As águas de Ninrim, que eram uma fonte vital, secam completamente, se tornam pura desolação. E bom, sem água não tem vida, não tem colheita, não tem futuro. E aqui a gente vê a dura realidade de forma bem clara. Não é só a água que sumiu. O feno secou, a grama acabou, não tem mais nada verde. E o que isso significa? Fome. A infraestrutura agrícola que sustentava a nação inteira simplesmente deixou de existir. Chegamos então ao ato final, e talvez o mais desesperador dessa profecia. Com a terra morta e as cidades destruídas, a única opção que resta é fugir. Mas como a gente vai ver, até essa esperança vai ser aniquilada. Então a pergunta óbvia que o próprio texto nos leva a fazer é essa: e os sobreviventes? Aquelas pessoas que estavam fugindo, será que elas vão conseguir se salvar? Existe algum refúgio para elas? A primeira parte da resposta é que não tem como escapar do som do sofrimento. O lamento já chegou nas fronteiras mais distantes da nação. A dor não está contida num lugar só, ela preenche todo o espaço, de ponta a ponta. E aí a situação piora, de uma forma terrível. Se antes as águas secaram, agora elas correm com sangue. Outra fonte, Dimon, está cheia de sangue. A imagem muda da desolação para violência e morte em massa. Isso sugere que a fuga não leva a segurança, leva a mais carnificina. E aqui está a resposta final. Arrepiante. Não, não há esperança. O texto declara que um novo terror vai ser adicionado. Leões, para caçar os que conseguirem escapar. É o golpe de misericórdia. Sobreviver à destruição, à fome, ao luto, só para ser caçado pela natureza. A profecia não detalha o porquê disso tudo,
mas ela nos deixa com a imagem aterrorizante de um colapso total, absoluto e, acima de tudo, inescapável.